O carrapato tá maior do que o boi. Esse é o problema. Sugar. E isso tem a ver com o vídeo do Nicolas. Quando o vídeo do Nicolas bateu, ele gerou um pouco de revolta nas pessoas. Falaram, cara, eu não quero pagar mais nada, não. Não, mas você não vai ter que pagar. Porque mas ele... foda-se, eu não quero pagar. Eu não quero nem ver mais nada. Não venha com nada pra cima de O mim. que eu vejo no vídeo dele, que você goste ou não do Nicolas, ele liga uns pontos, né? Que muita gente não ligava. Sim. Ele liga vários pontos que a galera fala, é mesmo? Por que sigilo não sei o quê? Por que ele gasta... Então, assim... As pessoas às vezes tinham uma informação de uma coisa ou de outra, e aquele vídeo, ele coloca tudo na mesa e a pessoa tem uma visão geral. E por isso que eu acho que ele foi tão eficiente e por isso que o governo ficou puto. E o governo falando que no vídeo ele fala que vai taxar. Isso é uma mentira. Ele não falou em nenhum Ele deixou momento. bem vocal que não iria. Né? Falou no início, ele falou que vai taxar, e a gente também o tempo inteiro falei, cara, não vai taxar. O que ele fala é o seguinte, conhecendo esse governo, ele falou que não ia taxar outras coisas e taxou. Pode ser que mais pra frente tá. Agora não vai taxar, né? E pior que a medida, foi o que o Bruno falou antes, não tinha nada a ver com taxação, né? Não, você poderia acabar, você que não paga imposto, mas deveria pagar, sendo pego. Mas no Pix não teria... Não tinha nada do Pix, não tinha nada Mas essa discussão, ela sobre por que não corta gastos, é interessante porque se você pega o quanto a gente arrecadou de imposto em 2020, foram 2 trilhões. E agora o Charles botou o dado, do impostômetro inclusive, de 3,6 trilhões. Então, no espaço de 4 anos, subiu 80% a arrecadação. Então o problema do Brasil não é que ele arrecada pouco, é que ele gasta muito, porque a gente consegue gastar mais do que arrecada e gasta mal. Exato. Porque se qualquer pessoa quiser entrar hoje agora, vai lá no site Tesouro Transparente. Só colocar no Google vai aparecer o link do governo. Lá você tem para onde vão os gastos da União. E aí, quando você olha saúde e educação, cara, estão lá embaixo, espremidos, assim. Os principais gastos são com pessoal ativo e inativo. O inativo e INSS é o maior de todos. Fez a reforma da Previdência em 2019. Expectativa era economizar 1 trilhão nos próximos 10 anos. Cara, já gastou 1 trilhão a mais do que arrecada na pandemia e outro trilhão nesse ano que passou, 2024. Cara, então a gente arrecada bastante, só que a gente gasta muito aqui no Brasil. E por que não corta gasto? Porque se tem uma coisa que a gente aprende na política, olhando, é que o sucesso político não vem de domar impressoras de dinheiro, vem de usá-la. Quem usa mais a impressora tem mais popularidade e com isso consegue ser eleito, reeleito ou eleger um sucessor. Então, por exemplo, eu tenho certeza que essa questão do Pix, ela afetou a popularidade do governo Lula. Como é que o Lula faz para recuperar a popularidade? Gasta dinheiro. Gastando. Ou, por exemplo, abrir mão de receita. Porque a gente tá falando aqui, pô, é um absurdo o cara que ganha 5 mil e é jardineiro, é a moça do bolo, pagar imposto. Se ele conseguir levar esse projeto de isentar quem ganha 5 mil de imposto de renda realmente pra Câmara, eu duvido que tenha um deputado que vote contra. Imagina o Nicolas votando contra isso. Não dá, cara. Não dá, ainda mais agora. Exato, você vai ser massacrado pelo público. Então, quando o cara faz isso, ele tá deixando essa conta do Brasil, né? Pô, a gente arrecada muito, gasta muito. Cara, vai arrecadar um pouquinho menos, ainda pior. Mas, no curto prazo, ele consegue sucesso político. E aqui eu não tô me colocando contra o pessoal que ganha menos de 5 mil, falando que, não, é um absurdo, tem que pagar imposto. A única questão é que tem que fechar a conta aqui no Brasil. E acho que esse é um ponto que o povo ainda não percebeu. Porque o brasileiro, ele não quer pagar imposto e ele acredita que o Estado é gratuito. A gente pode fazer um teste até com a audiência que tá assistindo aqui. Se a gente começa a perguntar, você quer mais ou menos saúde pública? Geralmente o cara responde, quero mais. Porque o SUS hoje, pô, funciona ali, mas é meia boca, eu queria que fosse melhor. Você quer mais ou menos dinheiro para os aposentados? O cara fala, não, o cara trabalhou a vida toda, tem que ganhar mais dinheiro. Você quer mais ou menos segurança pública? Não, tem que ter mais segurança pública, tem que ter mais educação pública. Aí arremata com a última pergunta, você quer pagar mais ou menos imposto para isso acontecer? Geralmente o cara fala, não, aí não. Mas eu já pago imposto demais, então tem que cobrar do rico. Mas a questão é que o brasileiro realmente ele paga imposto demais e não tem o serviço. Não, já Essa paga. que é a pica, eu concordo, mas ele tem que entender o seguinte, né? Custa. Não tem estado gratuito, cara. A gente paga bastante imposto, é mal utilizado, concordo absolutamente com isso. Mas o ponto é, não adianta você ficar revoltado com uma medida que iria fiscalizar mais pessoas que, pela regra atual, tem que pagar imposto e falar, não, isso aqui é um absurdo. Cara, então você tem que votar em gente que queira reduzir o tamanho do Estado pra você pagar menos imposto. Porque se você vota em alguém que o tempo todo te promete coisa gratuita falando que quem vai bancar mas contra o milionário que vai ser taxado... É isso que dá voto, exato, o cara que promete. É só você pensar numa eleição. Uma eleição você tem 2 candidatos. Tem um cara que fala, olha, eu vou te dar mais tudo que você pediu. Saúde, educação, segurança. Ônibus gratuito, tudo, final de semana, tudo gratuito. terça e quinta. Aí alguém pergunta pra esse cara, você vai fazer como pra pagar isso tudo? Eu vou tributar o mais rico. Esse é o candidato A. E tem um candidato B que fala, pessoal, dinheiro não dá em árvore.
Vocês querem isso tudo, vai ter que ter mais imposto, mas eu prefiro que vocês não tenham isso tudo, eu vou cobrar menos imposto. Quem ganha a eleição? É o primeiro, né? É o A, cara. Esse B, ele nem existe numa eleição no segundo turno. Esse cara teve 1% de votos no primeiro turno e ninguém nem lembra dele. No segundo turno, você escolhe entre duas versões do A. Eu Um lembro mais que anabolizado e um Os desidratado. candidatos vinham aqui na campanha para prefeito e era: eu vou duplicar a polícia, não sei o que, eu vou fazer. Aí outro, não, você vai duplicar, eu vou triplicar. Não, e os caras Você vai triplicar, eu os vou caras quadriplicar. abandonam